Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer junto com vocês aqui no Bom Dia Mercado o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 12 de dezembro, e também comentar um pouco sobre como foi esse sábado no planejamento que a gente tinha feito, tá? Meu nome é Theo Borges, eu sou um trader esportivo e isso aqui é um vídeo de planejamento de criação de cenários, mas não é um vídeo de palpites. Tem excelentes canais sobre palpites por aí que fazem vídeos muito, mas muito mais curtos do que o meu. Eu geralmente falo bastante, mas se você é punter, se você é trader, se você é curioso, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente tinha separado para esse sábado era um Backcity, se tivesse leitura, o Bayern, Chelsea, Juventus, United e Sport. Vamos primeiro falar sobre os favoritos. Vou voltar aqui no dia 11, eu estou gravando ainda nesse sábado. Bom, primeiro falar que ontem eu praticamente já meio que imaginei o que aconteceria, né? Eu separei vários jogos para buscar leitura para back, mas não encontrei em nenhum deles. O City venceu o Wolverhampton com uma dificuldade danada, precisou de um pênalti para poder fazer um gol aqui aos 66 minutos. Não, até pode ter dado leitura de back City no segundo tempo, mas sinceramente no primeiro tempo eles não jogaram nada. O Arsenal não tinha separado, mas também venceu o Southampton. É bom fazer essa menção honrosa que é o Arsenal que chega a mais uma vitória dentro de casa. O Chelsea passou um aperto danado contra o Leeds. Tinha muito mais padrão aqui em alguns momentos para fazer late Chelsea do que em back Chelsea. O Chelsea precisou de 2 pênaltis, 2 gols do Jorginho para poder vencer esse jogo. Não jogou bem. O Liverpool foi o único dos times que, na minha opinião, deu um certo padrão de superioridade. Pressionou muito a defesa do Aston Villa, a saída de bola dentro da área, pressionando o goleiro, mas perdeu o gol demais. Eu, particularmente, não peguei o gol do Liverpool. Cheguei a estar a favor do Liverpool em alguns minutos, mas não peguei o gol do Liverpool, que veio de pênalti também, aos 67. Mais um gol de pênalti, né? Pênalti no City, pênalti no Chelsea, 2, pênalti no Liverpool e, para não faltar, pênalti para o Manchester United também num jogo onde o United não conseguiu exercer praticamente nenhuma superioridade, o mercado segurando muito a cotação do United, e o Norwich teve várias chances de abrir o placar e de empatar o jogo, o De Gea pegando muito, e o Cristiano Ronaldo fez o gol que aos 75 minutos. Então, isso da Inglaterra, né? Na Alemanha, quem tomou o primeiro gol do Mainz aqui, aos 22 minutos, como eu escrevi no Telegram, se você não me acompanha no Telegram, o link está aqui embaixo, não estava assistindo o jogo. Em nenhum momento, nesse momento do gol aqui do Mainz, o Bayern estava justificando alguma posição em back. Pode ser, o Bayern entrou dormindo, aí nessa pressão aqui, nessa parte verde aqui, ele cresceu um pouquinho, bem pouco, e dali para frente ele começou a dar espaço para o Mainz contra-atacar, o Mainz teve finalização perigosa, teve bola parada, teve suspeita de pênalti e só então foi sair o gol do Mainz. Então se você tomou esse gol do Bayern, você estava trabalhando somente por camisa. Não tem nada de errado se está no seu método. Eu, como trabalho momento, aquele momento não me indicava nada, então tomar o gol do Bayern aqui seria praticamente, se você trabalha momento, não estar assistindo o jogo. Aí o segundo tempo, o Mainz resolveu não voltar, ficou no vestiário e o Bayern virou o jogo sem fazer muito esforço. Também não peguei nada nesse jogo, tá? E o outro jogo que a gente tinha separado para um possível back foi a mesma coisa. A Juventus até teve alguma intensidade, porque o Venezia não queria ficar com a bola, mas logo cedo, aos 12 minutos, saiu o Dybala, o Allegri colocou sim o Morata de titular e foi ele que fez o primeiro gol do jogo, mas com o Dybala fora já deu uma diminuída muito grande no ritmo da Juve. Eu também não fiz nada nesse jogo, não me posicionei em praticamente nada aqui, tá bom? Então, de todos os cenários que a gente tinha trabalhado para os favoritos, o Sporting está jogando agora com o Boa Vista, mas, na minha opinião, até o momento que eu vi, até os 25 minutos também não tinha dado leitura para back. Então, de todos os favoritos aqui, nenhum me deu padrão para entrar a favor. No mercado de gols, alguns que eu separei eu entrei de fato, outros não. Paderborn e Darmstadt foi um jogo muito abaixo da média, muito. Paderborn com muita dificuldade de criar quando tem que propor jogo. Fiorentina com a Salernitana cumpriu o cenário que a gente traçou aqui, a Fiore saía na frente e aí sim trabalhar gols, a Fiorentina saiu na frente, o Vlahovic fez mais 2 gols, a Fiore goleou o fraco time da Salernitana. Leipzig-Gladbach, trabalhei o longa exposição aqui, deu um resultado interessante. O Gladbach chega a 10 gols sofridos em 2 jogos. Freiburg-Hoffenheim, trabalhei gols aqui, me faltou um gol, também estava no longa exposição. O Hoffenheim venceu esse jogo,
uma excelente vitória do Hoffenheim fora de casa. Hoffenheim que já está... Deixa eu refrescar minha memória aqui em relação à posição do Hoffenheim. Se eu não me engano, ele encostou no Freiburg se não passou. Passou o Freiburg, foi para a 4ª colocação o time do Hoffenheim. Excelente vitória. O Hoffenheim que chegou a estar em 14º nessa competição. Passou o Freiburg que novamente marcou numa jogada de escanteio, de bola parada, que eu falei com vocês aqui ontem, mas eu precisava de mais um gol aqui. Bochum e Dortmund, não me envolvi no mercado de gols, trabalhei uma possível recuperação de resultado do Dortmund que eu fiquei frebetado. O Liverpool com Aston Villa, o Liverpool cansou de perder gol. Aqui, se você tivesse entrado para trabalhar gols, não teria sido crime nenhum. E nesse momento que eu estou gravando, está rolando 1-1, Fortuna Düsseldorf e São Paulo. Tá? Nesse momento está 1-1. E os dois times que eu falei para você redobrar a atenção que poderiam se complicar. Vamos lá dar uma olhada. Primeiro deles, Wolfsburg. Está aqui, ó. O Wolfsburg e o Kiel. O primeiro deles foi o Wolfsburg. O Wolfsburg perdeu dentro de casa por 2-0. Não é que eu tô zicando o time, é que eu peço para vocês tomarem um pouco mais de cuidado, porque de fato não fazia jus e sentido aquela odd do Wolfsburg tão baixa contra o Stuttgart. O Stuttgart não é essa Brastemp toda? Não, mas o Wolfsburg também não vinha de boas exibições para estar com uma odd tão baixa, e o Wolfsburg agora assume aqui a 10ª colocação do campeonato. E o Holstein Kiel, lá na Bundesliga 2, que me abriu com uma odd de 1,50 para cima do Sandhausen. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, ó. Holstein Kiel ficou 2-2 contra o Sandhausen, também não conseguiu vencer, chegou a tomar a virada aqui aos 72 e empatou aos 83. Então, aqui na nossa anotação de times que poderiam se complicar, realmente eles não venceram. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Deixa eu limpar isso tudo aqui para a gente falar de domingo, dia 12/12. Vamos lá. Bom, domingão na Inglaterra não tem nada para mim. Eu viria para fazer esse jogo do Brighton com o Tottenham, mesmo relutando bastante para trabalhar o Tottenham, mas o Tottenham está com problema de Covid no elenco e foi adiado o jogo do Tottenham. Por isso aqui, obviamente, eu fico de fora. Não tenho mais nenhuma intimidade com nenhuma equipe da Inglaterra que vai jogar amanhã, talvez o Leicester, mas faz muito tempo que eu não acompanho. Eu vou deixar no PDF de apoio do pessoal que apoia o canal aqui todos esses detalhes sobre esses jogos, mas eu particularmente vou pular a Premier League. Na La Liga, nós temos um Osasuna Barcelona, Barcelona fora de casa a 2, o Barcelona ocupando a 8ª colocação na La Liga. É até estranho falar isso. Como mandante, o Osasuna tem uma vitória em 8 jogos, marcou 5 gols. Isso dá menos de 0,5 gols por jogo, se bobear quase. Um pouquinho mais. E tomou 11, tá? E como visitante, o Barcelona tem uma vitória em 6 jogos, marcou uma média de 1 gol por jogo e sofreu mais ou menos isso também. Horroroso o desempenho do Barcelona fora de casa. Cara, juro para vocês, como um trader que está aqui há tantos anos, é muito estranho para mim ver o Barcelona nessa situação e ter que falar para vocês que eu vou evitar trabalhar um jogo do Barcelona justamente por esse elenco que não encaixou, para o trabalho do Xavi que ainda vai ter que melhorar muito, e por não confiar nos jogadores. Não sei, eu tenho muita esperança no Dembélé. O Dembélé é um cara que ele precisa de espaço para jogar, ele precisa de contra-ataque, provavelmente o Barcelona tem que estar vencendo para ele poder explorar um pouco mais o drible em velocidade. É um cara que surgiu muito bem no Dortmund, mas ele não encantou. Muita lesão, toma muita decisão errada. E aqui a gente tem como esperança, pelo menos por enquanto, o De Jong. Parece que o Depay está fora, machucado. O Agüero também teve aquele problema, o Ansu Fati também está fora, o Pedri está fora, o Jordi Alba está fora, o Bright White, o Barcelona está sentindo falta do Bright White. Enfim, eu vou ficar de fora desse jogo, cara. É caçar muito, muito pelo em ovo, com todo respeito ao Barcelona. Eu acho que para um time do Osasuna que não consegue marcar gol praticamente dentro de casa, e um Barcelona que fez 7 gols em 6 jogos, cara, faz jus a posição que o Barcelona tá, e eu prefiro ficar de fora. O jogo que eu quero fazer é Real Madrid Atlético Madrid. Aqui é praticamente uma disputa direta pelo título, apesar do Real Madrid estar a 10 pontos do Atlético de Madrid. Eu acho que o único time que pode fazer frente ao Real, com todo respeito a Betis e Sevilha, nesse momento, é o Atlético de Madrid, que está um pouco abaixo do
do que ele pode apresentar na La Liga. No último jogo perdeu de virada para o Mallorca, gol do Takefusa Kubo de contra-ataque. Então me causa ainda um pouco de dúvida entre Sevilla e Betis, apesar de saber que o Betis tem jogado um bom futebol. Tá? Mas para mim, Atlético Madrid é o rival principal do Real Madrid. Com isso, eu não vejo com maus olhos o Real Madrid, por exemplo, empatar esse jogo. Né? Pode parecer estranho, mas se o Real Madrid conseguir empatar esse jogo, ele coloca mais uma rodada na frente do Atlético, não deixa o Atlético pontuar e eles, obviamente, mantêm a distância de 10 pontos. Óbvio, o Real Madrid com a volta do Benzema tem time para vencer o Atlético Madrid, mas é um confronto, assim, é um clássico muito disputado. Os últimos 5 jogos foram menos de 2,5 gols. O Real Madrid está a 5 partidas sem perder do Atlético e o Atlético sofreu gol nas últimas 3. Tá? De maneira geral, como vem o Real vem de 9 vitórias seguidas, não perde a 12 jogos e não sofre gols a 3 partidas. Isso é um ponto positivo do Real Madrid, que eu criticava bastante a defesa do Real e o Ancelotti tem conseguido melhorar esse fundamento. Falando em defesa, o Atlético de Madrid, que sempre teve uma defesa exemplar, vem de 4 jogos consecutivos tomando gol. Tá? O que eu espero para esse jogo? Sinceramente, eu não consigo vir para trabalhar mercado de gols aqui, já que é um jogo tão disputado, tão pegado. Eu já fiz vários desses clássicos aqui, na época do Cristiano Ronaldo, então era uma coisa muito pegada. O estádio do Real Madrid ainda não está com capacidade total, né? Como está, por exemplo, o Wanda Metropolitano, então o Real vai conseguir colocar um público, mas não para fazer aquele estardalhaço todo. Eu vou vir para esse jogo para trabalhar um match odds, tá? Uma coisa mais tranquila, mais light, focado exclusivamente na leitura. Atlético Madrid. O Real Madrid com uma odd de 2, ele tem sim a capacidade de corrigir caso o Atlético comece muito bem, mas a gente também tem uma possibilidade de trabalhar a lei Atlético se o Atlético só quiser defender. O que me parece é que esse jogo vai ser pautado nas bolas aéreas. Primeiro, o Atlético Madrid tem sofrido muito nesse fundamento, né? Mas tem também excelentes jogadores para esse tipo de fundamento. É muito difícil. Tá? Não me surpreenderia nada de um 0-0, 1-1, de um jogo bem truncado com poucos gols. Tá? Isso vai ser o que eu vou fazer na La Liga. Tem muita gente falando comigo, cara, dá uma atenção maior pro Betis, faz jogo do Betis. O Betis é muito interessante trabalhar, tem um ataque muito bom. E eu tenho acompanhado o Betis, pelo menos na Europa League. Acho que o Betis se classificou junto com o Leverkusen, se eu não estou enganado. Dentro de casa, o Betis tem 4 vitórias em 8 jogos, marcou 15 gols, dá uma média de 2 gols por jogo, sofreu 10. E como visitante, o Real Sociedad tem 4 vitórias em 8 jogos, mais ou menos a mesma coisa. O Betis, na disputa direta aqui, o Betis marcou 1 gol a mais. Né? Real Sociedad tem 14 gols feitos e 10 sofridos. Olha que estranho, dentro de casa o Real Sociedad é um time... Eu sempre tive essa ideia de que o Real Sociedad era uma equipe que marcava poucos gols no geral, mas não, é mais dentro de casa. Dentro de casa marcou 5, sofreu 3. Fora de casa marcou 14, sofreu 10. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos. No histórico, nos últimos 6 ou 7 tem um jogo para mais de 2,5 gols. Ambas as equipes marcam também nos últimos 5 dos 7. E o Betis vem no confronto direto sofrendo gol para o Real Sociedad nos últimos 3 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, nos últimos confrontos, 3-1, 2-2, 3-0, 3-0, 3-1, 2-1. Cara, faz tempo que eu não faço um mercado de gols na La Liga. Eu vou dar esse benefício da dúvida, como eu gosto de falar, para esse jogo, e vou ficar de olho aqui. Real Betis contra Real Sociedad. A Sociedad que já liderou essa La Liga por várias rodadas, e agora, pelo visto, é do Real Madrid esse título se nada der certo. O Villarreal, que eliminou a minha Atalanta, time que eu gosto bastante. Na minha opinião, é difícil você colocar o Villarreal com essa odd tão baixa, né? Porque o Villarreal, ele tem, pelo meu entendimento, ele tem uma proposta esse ano de jogar Copas. Ele não tem essa ideia de jogar o Campeonato Espanhol. Por isso que a gente olha, às vezes, quer fazer uma análise do Villarreal na Champions League, ou então quando ele estava jogando na Europa League, se descesse para a Europa League, ia falar, pô, mas ele está mal no Campeonato Espanhol, provavelmente é um time que vai mal também nas Copas. Não. É uma equipe completamente diferente, está se tornando muito copeiro, é o atual campeão da Europa League e está classificado para a Champions num grupo com o United e Atalanta, né?
O que a gente tem aqui é um Raio Vallecano que dentro de casa é excelente, mas está jogando fora. E fora de casa o Raio Vallecano só tem uma vitória em 8 jogos, marcou 7 gols, menos de um gol por jogo. E dentro de casa a gente tem um Villarreal que não é nada disso também. Eu tô achando essa odd do Villarreal meio baixa. Com todo respeito, cara. As últimas partidas do Villarreal dentro de casa, uma derrota para o Barcelona, uma vitória contra o Getafe e um empate com o Cádiz. O Vallecano fora de casa vem de 3 derrotas e um empate. Não, eu não vou me envolver falando que o Villarreal vai se complicar porque eu não tenho conhecimento da equipe, seria leviano demais da minha parte. Vamos passar para a Bundesliga 1. Nós temos aqui o nosso checkpoint de todas as equipes, o Greuther Fürth, que não tem nenhuma vitória ainda na competição, são 14 jogos, 13 derrotas e um empate, 46 gols sofridos e apenas um pontinho. O Greuther Fürth geralmente é um time que consegue sair na frente de vários times, mas quase sempre toma virada. É um dos times que mais sofre gols de bola parada da competição e é o time que mais sofre gol de contra-ataque. Isso acontece por quê? Porque o Greuther Fürth, quando ele está atrás do placar, geralmente ele até sai na frente, mas quando ele está atrás do placar, ou seja, quando ele toma virada ou quando ele já sai atrás, ele é um time que sobe demais as linhas defensivas, buscando fazer pressão alta no campo do adversário. É aquela coisa do desespero, né? E aí você dá muito espaço para o seu adversário, que contra-ataca muito bem. E no outro jogo passado, a gente teve o Greuther Fürth tomando 7 do Leverkusen, vários gols de contra-ataque, tomando 6 do Hoffenheim, vários gols de contra-ataque, e principalmente agora pegando o Union Berlin, que é um time que joga muito bem no contra-ataque. Isso deve desfavorecer muito o Greuther Fürth e favorecer demais o Union Berlin. Então, na minha opinião, é outro jogo que a gente pode ficar de olho aqui no mercado de gols. Afinal de contas, o Greuther Fürth não decepciona. Vou colocar aqui Fürth e Union Berlin. Não acharia ruim se você viesse com uma leitura de tentar buscar alguma coisa em Back Union, tá? Mas a minha dica para você é tenta encaixar bem essa leitura, porque o Greuther Fürth dentro de casa é um time muito aguerrido. Sempre foi na Bundesliga 2 também. Então eles vão para cima. Eles já sabem que vão ser rebaixados, já sabem que não tem pelo menos a mínima hipótese de ficar. Então eles vão para cima. Eles vão tentar cair atirando, como fez o Paderborn há 3 temporadas atrás. Então é bem provável que eles possam aprontar e sair na frente do Union Berlin. Então se você vai trabalhar match odds, dá uma segurada, verifica a leitura, veja se realmente está com um padrão muito bom. Quando o Union Berlin se abrir o placar, aí sim a gente tem um cenário muito bom para gols, porque o Fürth vai para cima. Outro critério importante, o Union Berlin marca muito de bola parada, o Fürth sofre bastante nesse fundamento. Então mesmo que o Fürth esteja na frente, você quer pegar um empate, quer pegar uma possível virada do Union, procura em situações de bola parada, tá bom? Outro jogo do dia é o Eintracht Frankfurt contra o Leverkusen, 2 times que eu gosto demais. O Frankfurt melhorou muito desde o início do campeonato, né? O Frankfurt tinha uma dificuldade tremenda de marcar gol, de vencer, vem melhorando muito, principalmente fora de casa. O Frankfurt é o 4º melhor time fora de casa, mas em casa só tem uma vitória em 6 jogos. É isso que está puxando essa odd do Frankfurt tão para cima assim. Tá? O Leverkusen é o 2º melhor visitante da competição, mas eu sempre gosto de falar isso para vocês. Não fiquem se baseando para fazer entradas somente em como o time vai em casa e como que o outro time vai fora. Não adianta você pegar o melhor... Por exemplo, o Leverkusen é o último invicto como visitante na competição. E vai pegar um dos piores mandantes. Aí você pensa, porra, é Bayer Leverkusen. Calma, cara. Vamos abrir o jogo, você que trabalha ao vivo, você que trabalha a leitura, vamos ver se realmente isso está se confirmando. Sexta-feira a gente tinha um único invicto como mandante, que era o Colônia, jogando contra o Augsburg, que era um dos piores visitantes. E o Augsburg venceu de 2-0. Não adianta a gente ficar se balizando só em estatística. Você tem que dar uma olhada no jogo ao vivo, não adianta, cara. Não adianta. Pelo menos eu te dou essa dica. Se você quer ser um trader, você, por favor, abra o jogo e trabalhe o que está acontecendo no jogo. Não adianta você pegar no final e falar, mas o Leverkusen venceu e virou o jogo de 2-1. Mas não adianta. Porque se você continuar trabalhando só no peso da camisa ou no que o fator desempenho fora ou
dentro de casa está te dizendo, eu acho muito difícil ser lucrativo no longo prazo. Tá? Então verifica. Outra coisa, o Frankfurt sofre poucos gols em casa. Isso não quer dizer que o Leverkusen não vai marcar, mas ele sofre poucos gols. Porém, o Leverkusen compensa, ele marca demais, são quase 3 gols por jogo. E aqui também eu venho, não vou inventar, eu venho para buscar alguma coisa. Frankfurt a favor de gols, tá? Leverkusen. O Leverkusen teve o retorno do Patrick Schick, seu principal atacante, isso é importantíssimo pra gente. Tá? Já está aqui, ó. Florian Wirtz, Patrick Schick e o Moussa Diaby fazem um excelente trio ali na frente. Tá? O Frankfurt, o Kamada, o Borré, que está melhorando. Eu estou parando de criticar o Borré. E o Filip Kostic, para mim, um dos melhores jogadores aqui. O canhoto Filip Kostic, sérvio. Filip Kostic, que está naquela seleção excelente da Sérvia. São bons jogadores. Bom, passamos então à Alemanha. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa na Bundes 2. Temos Bundes 2. Bundes 2 domingo, começa às 9h30 da manhã. O Erzgebirge Aue contra o Dinamo Dresden. Pensa num joguinho da Lícia, papai. Como diz o pessoal lá da Bahia. Pensa num joguinho, olha só. Olha, eu vou evitar até de comentar. Porque, assim, são duas equipes muito exóticas na Bundes 2. Seria muito leviano da minha parte criar na sua cabeça algum tipo de viés para esse jogo. Vem para ler. Se você tá afim, acordou cedo no domingo, quer fazer? Vem. Mas vem para ver, assiste, tá? Porque é complicado. Tem dia que o Aue tá afim de jogar, tem dia que o Dresden tá afim de jogar, mas a maioria das vezes eles não jogam nada, tá? O Aue tem 7 gols marcados dentro de casa apenas, 2 vitórias em 8 jogos, e o Dresden fora de casa tem 1 vitória e também 7 gols marcados. Vamos ver o que esse jogo oferece pra gente. Por enquanto eu só observo. Outro jogo, Hamburgo e Hansa Rostock. Na rodada retrasada, o Hamburgo jogou dentro de casa e me deu um padrão de back. Eu raramente trabalho back ou match odds na Bundesliga 2, porque são times muito traiçoeiros. Eu já expliquei isso aqui para vocês, as defesas falham demais. Mas o Hamburgo contra o Ingolstadt naquela partida em casa, foi a última partida que ele venceu, se eu não me engano foi uma goleada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 4-1, é isso mesmo? Ah, não, mentira, foi 3-0 contra o Ingolstadt. O Hamburgo me mostrou uma superioridade muito interessante, tá? Só que, cara, o Hamburgo, ele é um time safado. Ele é tipo o Dortmund na Bundesliga 1. Tá? Trabalhar match odds no Hamburgo é cabreiro. Tem muita gente que detesta o Hamburgo por conta disso. Porque ele é um time que às vezes ele tá jogando bem e vai tomar contra-ataque, vai tomar gol. Dentro de casa, o Hamburgo tem 3 vitórias em 5 jogos. Essas 3 vitórias foram nos últimos 3 jogos em casa. Porque antes o Hamburgo tinha feito 5 jogos em casa e foram 5 empates. É um time que realmente lota o estádio e não dá muita alegria assim para a torcida. O Hamburgo é um dos únicos invictos em casa, ele e o São Paulo não perderam ainda dentro de casa. E o Hansa Rostock é um time extremamente mediano. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marca pouco gol. Aliás, o Hansa para marcar um gol é uma tiriça, mas o Hansa tem uma bola aérea muito expressiva. Vale a pena ficar de olho nisso. A bola aérea do Hamburgo também é muito boa. Não concordo, obviamente, com odds baixas na Bundes 2, por isso que não indico vocês a virem trabalhar aqui o mercado do match odds no Hamburgo, tá? Mas eu também não vou trabalhar gols, ou pelo menos não vou observar gols assim no pré-live, vou deixar o live, porque a parte do Hansa Rostock puxa esse jogo muito para baixo. Tá? Eu acho que é um time que marca pouquíssimos gols. Então, para eu conseguir trabalhar aqui, eu preciso de um Hansa realmente demonstrando para mim que ele quer jogar demais, demais mesmo, tá? Coisa que eu preciso ver no ao vivo. De resto, vou só observar. Isso não quer dizer que eu não vou fazer o jogo. Me acompanha no Telegram que provavelmente eu vou fazer algum comentário sobre esse jogo durante ele. E por último, na Bundes 2, a gente tem o Karlsruhe contra o Heidenheim, jogo bem parelho, duas equipes que estão bem modestas esse ano. O Heidenheim há 2, 3 temporadas atrás quase subiu, chegou a disputar promoção contra o Werder Bremen, que estava perigando na Bundes 1 e depois caiu no outro ano. E o Karlsruhe chegou à liderança, chegou a ficar em terceiro, em quarto ano passado com as suas jogadas de escanteio, né, ensaiadas, era um dos únicos times que tinham jogadas trabalhadas de escanteio. Mas essa temporada é muito de mediano o desempenho do Karlsruhe.
Dentro de casa tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados e 11 sofridos. É um time bom para gols, né? E como visitante, o Heidenheim já puxa isso aqui para baixo. São 6 gols marcados em 7 jogos, tá? Então é outro jogo também que eu venho para observar. Se eu for fazer alguma coisa, se estiver cheirando alguma coisa para gols, eu comento com vocês no Telegram, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Uns dois já passamos. Vamos falar da Itália um pouquinho. Torino e Bolonha, jogo de meio de tabela. Aquele bloco do meio que eu comento com vocês. Vou tirar esse fone que tá um calor danado. O Torino dentro de casa tem 4 vitórias em 8 jogos, 16 gols marcados e 9 sofridos. São 2 gols por jogo feitos, tá? Como visitante, o Bolonha tem apenas 2 vitórias e marcou 7 gols em 7 jogos. Uma média baixíssima do Bolonha. Se fosse o Bolonha em casa, que é um time que está aqui por volta da 7ª colocação, tudo bem, mas o Bolonha fora. E a odd do Torino é 2,25. Deixa eu dar uma olhada no histórico. Menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. O Torino não perde para o Bolonha nos últimos 4 jogos, sofreu gol nos últimos 3, foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7. O Bolonha também não perde a 3, quer dizer que teve vários empates, e sofreu gol nos últimos 8. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, ó. 1-1, 1-1, 1-1, 1-0, 3-2, 2-2, 3-0, 1-1, 2-0, 5-1. Meados ali de 2013 até 2019, era um jogo excelente para gols, mas aí virou um jogo de 1-1. Meu Deus, não dá para vir trabalhar gols assim. Mas não é nem pelo histórico, é pelo desempenho do Bolonha em relação à parte ofensiva fora de casa, tá? Então se eu for fazer alguma coisa nesse jogo, vai ser aqui para o mercado de match odds, Torino e Bolonha. Verona e Atalanta, aqui eu já vou só escrever mesmo. Atalanta, Verona, Atalanta. Por que eu já vou me adiantar? Porque eu acho que isso aqui é jogo para gols. A Atalanta acabou de ser eliminada da Champions, foi classificada para a Europa League. Foi um golpe duro para a equipe de Bérgamo. O Verona é um dos melhores mandantes dessa competição. São 18 gols marcados em 8 jogos. Se eu não me engano, o Verona continua ali entre os 3 melhores, 3, 4 melhores mandantes da competição em relação a gols. Tá? A Lazio fez 22, a Inter 20 e a Fiorentina 21. De resto, a gente tem o Verona mandando muito bem em casa. São 5 vitórias em 8 jogos, só perdeu 2 partidas. E como visitante, nada mais, nada menos do que o melhor visitante da competição. O time da Atalanta. É duro jogar contra a Atalanta quando ela está fora de casa. Para mim, isso aqui é um jogo para gols. Para match odds pode ser uma pegadinha, porque o Verona é muito bom nos contra-ataques, mas eu acho que é um jogo interessante. E eu acho que a Atalanta vem muito aborrecida por conta dessa coisa da Champions e vai fundo em busca dessa tentativa de disputar o italiano, porque eu acho que tem espaço aqui para o time da Atalanta. Nesse momento, o time do Milan, ele está perdendo para o Udinese, tá? Nesse momento, o time do... Eu lembro que eu fiz um comentário ontem falando que o Milan não tem elenco para disputar esse título. Não sei como é que vai acabar esse jogo, mas essa derrota parcial do Milan para a Udinese é excelente para a Atalanta, para a Inter, que são equipes que devem disputar esse título italiano. Então eu vou ficar de olho no mercado de gols aqui, tá? Napoli e Empoli. O time da Napoli segue sem o seu atacante nigeriano, se eu não me engano, Vitor Osimhen. Tem o Koulibaly, o zagueiro, fora. Quem mais? O Insigne não está confirmado e o Fabian Ruiz também não. Isso são perdas importantíssimas, tá? O trio de ataque vem com Politano, Mertens e Lozano. É um time veloz, é um trio veloz, mas faz falta demais o Osimhen e o Insigne. Vamos ver se eles vão jogar. Eu já comentei bastante sobre o time do Empoli, é um time que lesiona muito pouco, ó, 0 ausências. Esses 3 da frente aqui, o Pinamonti e o Di Francesco, são os artilheiros da equipe. É um time bom de bola aérea, um time aguerrido, mesmo jogando atrás do placar, é um time que vai para cima. E essa cotação de 1,33 para o Napoli, óbvio, tendo visto a Inter passá-lo e a Atalanta tendo essa possibilidade também, o Napoli deve vir jogar bastante contra o Empoli. O Empoli dentro de casa
é um mandante bem mediano, mas fora de casa é um time muito difícil de se pegar. 4 vitórias em 7 jogos, perdeu apenas 2 partidas. E como mandante, o Napoli segue na liderança. 6 vitórias em 8 jogos, só perdeu uma, tomou apenas 5 gols. É difícil fazer gol no Empoli também, tomou apenas 9 fora de casa. Será que dá para confiar no Napoli para um possível back? Será que vale a pena dar uma olhada? Bom, não custa verificar. Isso não quer dizer que eu vou fazer back Napoli seco, mas não custa verificar para ver se o Napoli vai vir com essa intensidade toda ou não, tá? Sassuolo e Lazio. Aqui eu acho que é um jogo interessante para gols. A gente tem o Sassuolo com 2 vitórias apenas dentro de casa. Não marcou tanto assim, não sofreu tanto, mas nas últimas partidas ele vem dando um indício de que está voltando. Aquele Sassuolo que a gente conhece é para quem gosta, tá? Se você vem para trabalhar o Sassuolo, eu quero trabalhar um Lê, pior equipe em campo, porque o Sassuolo às vezes joga mal, ou eu quero trabalhar back Sassuolo. Cara, o Sassuolo é um time safado, é um time bom para alavancagem. Olha os últimos jogos aqui, ó. 3-2, 2-1, 2-1, 2-2, 3-1, 2-2, 2-2. Aqui contra o Spezia saiu perdendo de 2-0, foi buscar o 2-2. Teve jogo aqui contra o Milan que ele saiu atrás e virou o jogo. Cara, é esse tipo de time, de alavancagem. É time bom para isso, tá? E a Lazio, os últimos jogos da Lazio neste torneio, 3-1, 4-4, 4-0, 2-0. Aqui eu não vou inventar também, vou tentar buscar alguma coisa a favor de gols. Não tô afim de mamar um gol aqui do Sassuolo ou da Lazio, tá? Sassuolo e Lazio. E por último nós temos Inter e Cagliari. Aqui é chovendo molhado. A Inter começa com uma intensidade brutal dentro de casa, tem 5 vitórias em 7 jogos. É uma das únicas, não é a única invicta ainda dentro de casa, não perdeu. O Cagliari fora de casa não tem nenhuma vitória, nem tá dando para vocês verem aí, ó. São 5 gols apenas em 7 jogos. É bem provável que a Inter venha para destroçar o Cagliari e se sair na frente pode até golear. Eu vou ficar de olho nisso, Inter, e vou colocar também uma possibilidade de trabalhar aqui uma goleada caso saia na frente. Então, vou até escrever isso aqui, ó. Se sair na frente, goleada. Tá bom? É isso. Bom, o que nós temos a mais aqui? Na França eu não faço PSG. Isso é uma coisa que não adianta. Pode chover canivete. Eu não faço o jogo do PSG na Liga Francesa. Os caras não põem nenhum tipo de vontade de jogar. É uma tiriça que eu vou falar para vocês. Talvez valha a pena dar uma olhada aqui do Stade Rennes, né? Que é na minha opinião, um dos melhores times da França. Joga bem pra caramba dentro de casa. É um dos melhores mandantes. Mas vai jogar contra o Nice também, que é uma boa equipe, mas eu manjo muito pouco de campeonato francês. O que eu tentei acompanhar do PSG, eu me decepcionei muito. É um time que vai vencer, vai com os pés nas costas, eles vão ser campeões, mas é muito sem tesão esse time, pelo amor de Deus. Bom, no campeonato português, a gente tem um Benfica fora de casa contra o Famalicão, mod de 1,40 para o Benfica. Benfica, que é o melhor visitante da competição, vai pegar o Famalicão, que é o pior mandante. Vou dar essa moral pro Benfas, né? Vou dar uma procurada aqui. Quem sabe eu não encontro um padrão de back no Benfica. E o outro jogo é o Porto com o Braga. O Porto que foi eliminado da Liga dos Campeões, vai ter que jogar a Europa League. Uma bobeira. Acho que foi muito mais eliminado por bobeira dos próprios jogadores, muito gol perdido, depois entrou na pilha do Atlético, tomou um vermelho também, estava com um jogador a mais, tomou um vermelho e acabou sendo goleado, entre aspas, no final, 3-1. E o Porto tinha tudo para se classificar, entrou praticamente classificado e saiu eliminado. Vai pegar um Braga que se classificou para a Europa League, né, num grupo com Estrela Vermelha, se eu não estou enganado. O Midtjylland foi eliminado junto com o Ludogorets. O Porto, dentro de casa, é um dos melhores mandantes. 6 jogos, 6 vitórias. É difícil fazer gol no Porto. Dificílimo, para ser mais exato, né? O Porto tem aqui 3 gols apenas sofridos. E como visitante, o Braga tem 3 vitórias em 6 jogos. Não é uma boa fase do Braga fora de casa. Deixa eu dar uma olhada nas últimas partidas aqui do Braga fora, como visitante. Nossa, ele vem de um 6-1 para o Benfica. Meu Deus. Bom,
No histórico, é mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. Ambas marcam nos últimos 5 dos 5. Dá para buscar gols aqui, será? O Braga não perde para o Porto há 3 jogos. Os últimos confrontos entre eles foram 3-2 Braga, 1-1, 2-2, 3-1 Porto, 2-1 Braga. Pode ser um jogo interessante para gols também. Talvez eu fique de olho nisso daqui. Geralmente eu venho procurar um back Porto, mas o time do Braga é bem cascudo e também é muito bom nas bolas aéreas. Para fechar o dia, a gente vem para o Brasil fazer a final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Na verdade, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense jogando no Mineirão. O Atlético Paranaense, na minha opinião, deve vir para jogar fechadinho no contra-ataque e o Galo vai ter que propor jogo aqui. Jogo importantíssimo na temporada, porque é um jogo de ida, não define tanta coisa, mas pode definir bastante coisa e é uma competição que vale muita grana, tá? Bom, para essa cotação do Galo, é aquela tipo de cotação do Campeonato Brasileiro, não tem muito o que ser feito aqui, né? Se eu tenho um Atlético Paranaense completamente neutralizado lá atrás e não conseguindo sair para o contra-ataque, talvez até valha um back Galo durante o jogo. Mas eu não gosto de trabalhar muito essas cotações no Brasil porque a incidência de contra-ataques no Brasil é muito grande, né? As defesas às vezes deixam muito espaço, então isso é complicado. Talvez não seja também um jogo interessante para gols, né? Porque o Cap vai tentar tomar pouco gol, tentar achar o seu gol aqui também. Eu vou ficar de olho. Eu vou tentar trabalhar mais no ao vivo, tentar pegar um momento de pressão do Galo para estar a favor, mas em poucos minutos, ou algumas bolas paradas. O Cap é muito bom nesse fundamento, o Atlético Mineiro também. Eu acredito no favoritismo e na vitória do Galo, pelo menos nesse primeiro jogo. Vamos ver, tá? Bom, deixa eu dar uma dica para vocês antes de eu terminar. A Betfair está oferecendo para esse jogo uma super cotação de 20 para o Atlético Mineiro vencer o Cap nessa primeira partida. Se você acredita que o Galo deva vencer, mas essa odd de 1,50 não é tão boa, tem aqui uma super cotação de 20 para o Galo vencer esse jogo contra o Cap. Vou deixar o link aqui embaixo se você não tem conta na Betfair. Mas se você acredita que esse jogo vai dar ambas marcam, tem uma super cotação de 25 para esse jogo também. Também vou deixar o link aqui. E se você acessar o meu blog theoborges.com, lá na parte de Betfair e supercotação eu tenho um vídeo explicando como é que você faz para aproveitar esses termos de condição aqui e não ter nenhum problema na hora de receber o teu bônus. Fechou? Então é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e a gente se vê na segunda-feira. Um excelente domingo a todos. Me acompanha no Telegram e um grande abraço.